Olá, turma do terceiro ano do ensino médio. Está começando agora a explicação das atividades da semana 2 do PET volume 3 para a disciplina de Educação Física. Nesta segunda semana, nosso tema é Cidadania e Civismo, com foco na educação para o trânsito. Então, logo de início, nós temos um texto que vai abordar sobre este assunto. Esse primeiro texto, ele fala sobre a prevenção aos acidentes de trânsito. Depois temos a campanha Maio Amarelo de 2020, trazendo alguns dados para vocês. Então, nós temos um gráfico aqui, onde traz as internações hospitalares em Minas Gerais de 2010 a 2020. Então, foi feita uma pesquisa. Nessa pesquisa, com relação às internações hospitalares, registrou-se que 47,7% das internações eram de motociclistas, 21,3% eram referente a pedestres e 11,7% automóveis, acidentes por automóveis. Temos também um outro gráfico aqui, com relação agora aos óbitos por acidentes de transportes terrestres de 2010 a 2020. Então, dentro, entre esse prazo, entre essas datas, 37,9% foram devido a acidentes de automóveis. 23,4% refere-se a outras causas e 20% são por acidentes de motocicletas. Então, vocês vão ler o texto e analisar esses dados. Atividades. Atividade número 1. Vamos refletir e analisar. A campanha Maio Amarelo busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A cada ano, o número de acidentes nas ruas das pequenas e grandes cidades tem aumentado significativamente, ocasionando alto custo com internações hospitalares e reabilitação em casos mais graves, ou afastamento do trabalho por danos e lesões permanentes. Diante disso, escreva sobre a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito. Do seu ponto de vista, existem outras ações que poderiam ser realizadas para diminuir ou evitar os acidentes de trânsito? Justifique sua resposta. Então, você, além de escrever um pequeno parágrafo falando sobre a importância de se ter campanhas onde se aborda esse assunto, de como se prevenir em acidentes de trânsito, você colocará também a sua opinião, o seu ponto de vista, se você acha que é necessário ou se poderia fazer outras ações para diminuir ou evitar acidentes de trânsito. A atividade número 2. O texto abaixo discute sobre a mortalidade de jovens por acidentes com motocicletas. Apresenta as motivações e dados que levam a um aumento de acidentes com vítimas fatais ou de lesões graves permanentes. Após a leitura, vamos responder as questões, refletindo sobre a necessidade de conscientização quanto aos riscos deste meio de transporte e a importância do uso dos equipamentos obrigatórios de proteção. Somente pilote uma motocicleta se for habilitado. Será que isso acontece, gente? Vamos considerar aí nossa cidade, onde você vive, aí na sua comunidade. Então, essa é a atividade número 2. Faça a leitura, a análise dos gráficos, responda as questões. O texto Mortalidade de Jovens em Acidentes com Motocicleta, assim como os gráficos 1 e 2, nos faz pensar no crescimento acelerado do número de acidentes e vítimas de trânsito que utilizam motocicletas. Ao responder às perguntas, faça um momento de reflexão sobre o contexto atual e o que poderia ser feito para que pudéssemos reduzir este cenário de mortes em nosso país. Então, primeiro, depois de você ter analisado o gráfico 1, você vai responder: qual a média de idade de vítimas fatais em acidentes causados por motocicleta? B. Nos casos dos acidentes com pedestres e automóveis, em qual faixa etária ocorre o maior número de acidentados? C.
Na sua opinião, por qual motivo os jovens estão envolvidos nos maiores números de acidentes de trânsito? Então, uma resposta pessoal. D. Após os 40 anos, os números de óbito apresentam uma queda. Em sua opinião, qual fator é envolvido nesse declínio de acidentes? Por que você acha que depois dos 40 anos, o número de acidentes com pessoas dessa faixa etária diminui bastante? Questão 2. Depois de ter analisado o gráfico 2, responda estas questões. Letra A. Descreva o número de óbitos por 100 mil habitantes na década de 2000 por acidentes de pedestre, automóvel e motocicleta. B. Em 20 anos, houve um aumento considerável no número de óbitos por acidentes de motocicleta. Descreva os valores. C. O número de acidentes com pedestres no ano de 2000 era de 8 por 100 mil habitantes. Já no ano de 2020, esse número reduziu para 3,7 por 100 mil. Pontue motivos para essa redução. D. A Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como Lei Seca por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. Esta seria a razão para que o índice de acidentes fosse bem aproximado tanto para pedestres quanto para veículos no ano de 2008 e 2009. Justifique sua resposta. Então, a letra D é uma resposta mais pessoal. Você vai fazer essa comparação, vai colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. A letra A, B e C são respostas que você vai encontrar após analisar o gráfico 2. Questão 3. Após a análise dos gráficos 1 e 2 e a leitura dos textos, descreva os possíveis motivos para o aumento do número de jovens vítimas de acidentes com motocicleta. 4. Conforme a lei em nosso país, que é a lei proposta pelo Código de Trânsito brasileiro, qual a idade mínima para pilotar motocicleta e automóvel? 5. Pesquise e liste os equipamentos de proteção individual que são exigidos para que o motociclista possa pilotar com segurança. 6. Na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir o número de vítimas e acidentes com motociclistas? Então, é uma resposta também pessoal, de acordo com o seu ponto de vista. Essas são as atividades da semana 2. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me enviar pelo WhatsApp ou também pela página EFI em Ação no Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.